Muito boa noite a todos da Ciro Gomes Goiás. Hoje eu tenho a honra de mediar, não é um debate, não é uma entrevista, mas uma palestra virtual para vocês sobre os gargalos do plano diretor em Goiânia. E para compor essa, digamos, mesa ilustríssima que a gente tem aqui hoje na página, eu tenho a honra de ter ao meu lado a professora Maria Esther, o vereador Paulinho Graus e o também professor e arquiteto Pedro Henrique Máximo. Antes de cada um fazer suas considerações iniciais, digamos assim, suas premissas, eu vou explicar mais ou menos como é que vai funcionar essa dinâmica aqui hoje, certo? Vai ser dividido em 3 blocos, essa nossa live, que consistirão nos seguintes temas. A primeira rodada, planejamento territorial. A segunda rodada, participação popular. E a terceira rodada, o futuro da cidade. Ao final, se vocês quiserem mandar perguntas uns para os outros, fica livre. E também, lógico, eu vou abrir para perguntas e mensagens dos espectadores, que nos privilegiam, nos prestigiam aqui nessa noite de segunda-feira. E logo depois, considerações finais de cada um. Certo? De acordo, todo mundo? De acordo. Combinado. De acordo, de acordo. Ótimo. Bom, então eu vou fazer aqui as apresentações, e depois eu abro para vocês também fazerem cada uma, as respectivas, e a gente começa. Então vamos lá. Maria Esther de Souza, arquiteta, urbanista, mestre e doutora em Geografia Urbana, conselheira do CAU Goiás, professora da PUC Goiás e pré-candidata à Prefeitura de Goiânia pela Rede Sustentabilidade. Paulinho Graus, vereador de Goiânia pelo 4º mandato, é advogado e empresário, presidente metropolitano do PDT e pré-candidato a prefeito pela sigla trabalhista. E, em terceiro, Pedro Henrique Máximo. Ele é arquiteto e urbanista formado pela UEG, artista visual pela UFG, mestre e doutor em arquitetura e urbanismo pela UNB. Atualmente é professor da PUC Goiás, UEG e Uni Evangélica. Ou seja, todos especialistas no que a gente vai falar hoje, que é plano diretor, seja na parte técnica, seja na parte política, certo? Então, vamos dar início aqui. Eu começo, passando a palavra para Maria Esther. Boa noite, Maria Esther. Boa noite, tudo bem? Tudo Eu bem. quero agradecer demais essa oportunidade, pelo convite seu, do Pedro, do Paulinho, do PDT, para estar aqui. Eu não sei se eu já vou desenvolver a minha fala ou se a gente combinadinho vai passar para o Pedro, mas eu quero mesmo agradecer, então, e tentar ao máximo trazer a maior quantidade de informações para a gente entender o que é isso, para que serve e o que a gente faz com isso que é o plano diretor, Com certeza. É uma boa noite, Logo depois eu já adentro aos Legal. temas. Boa noite, Paulinho. Prazer ter novamente aqui. Boa noite, Paulo. Boa noite, Pedro. Boa noite, Maria Esther. Uma honra estar aqui participando também de vocês desse debate, desse bate-papo, que é importante. Só queria fazer uma correção, Paulo. Na verdade, pode falar. Eu sou advogado, eu estou terminando meu curso de Direito. Pois é, futuro advogado, então. Só para ir, e são 4 legislaturas, não são mandatos, porque teve um mandato. Mandatos é fechado, as legislaturas, algumas, eu ocupei 4 legislaturas. Uma foi como suplente, só para completar. Claro, perfeitamente. Boa noite, Pedro. Prazer tê-lo aqui novamente. Boa noite, Paulo. Boa noite, Paulinho, Esther. Desculpa, gente, a intimidade com a Esther, mas ela chama Maria Esther, mas eu me refiro sempre a ela, minha colega de trabalho, minha amiga. Então, eu quero agradecer o convite e eu quero, na medida do possível, contribuir com esse debate sobre o plano diretor, trazer algumas questões sobre Goiânia e sobre o planejamento de Goiânia e o futuro da cidade, que eu acho que é de interesse de todos aqui. Muito obrigado. Perfeitamente. Eu que agradeço. Então vamos iniciar, de fato. Bom, eu já começo contigo então, Pedro, já passo a bola para você. O que Goiânia precisa melhorar, no seu entendimento, no planejamento territorial? E, lógico, na sequência, essa mesma pergunta se estenderá para Maria Esther, e, na sequência, o Paulinho Graus. Com a palavra, Pedro. Então, Paulo, a sua pergunta é uma pergunta, na verdade, que não tem uma resposta muito fácil,
porque, assim, a questão do planejamento, do futuro da cidade, o modo como a gente conduz, né? Se você perguntar para todos os habitantes, todos os 1.500.000 habitantes de Goiânia, cada um vai ter uma visão específica sobre esse futuro. Eu posso falar, assim, de uma maneira menos pessoal e mais profissional. Eu acredito que uma cidade mais igualitária para todo mundo, com acesso para todos, eu acho que esse deve ser o norte do planejamento territorial, baseado principalmente no diálogo entre as partes. Eu queria fazer algumas ponderações, né? A Goiânia, dentre todas as capitais do país, é uma das poucas cidades que nasceram sob a égide de um planejamento. Então, a questão do planejamento, ela é muito forte para Goiânia, né? Goiânia já nasce com um plano, com um desenho, e ao longo da história, né, Goiânia teve diversos planos, né, alguns mais autoritários, outros mais participativos, né, mas o que a gente precisa instaurar e estabelecer como regra é que a cidade hoje não, nós na nossa cultura democrática, e principalmente em função da Constituição de 88, né, a gente precisa implantar uma cultura do diálogo entre os gestores, os planejadores, os administradores, né, e toda a população, porque ao final das contas, quem vive a cidade é toda a população, né? Quem utiliza o transporte público não necessariamente é quem faz o planejamento, é quem vive a cidade, né, e quem sofre com os dilemas da cidade, não necessariamente é quem planeja, e sim quem vive a cidade no seu cotidiano. Então, essa cultura do diálogo e da conversação, né, o planejamento baseado nessa conversação, é isso, né, é o princípio básico para poder implantar uma cidade mais igualitária, uma cidade mais, enfim, democrática, que é o princípio de tudo. Para finalizar minha fala, eu queria trazer uma questão aqui, que aí os nossos dois debatedores vão poder, inclusive, implementar. O Estatuto da Cidade, de 2001, ele tenta implantar no país uma cultura do planejamento territorial. Não necessariamente um planejamento urbano, mas um planejamento territorial, porque o próprio Estatuto da Cidade, no seu capítulo 3º, diz que o planejamento da cidade ele deve ir para além da própria cidade, ele deve pegar também o espaço físico da cidade e o espaço rural, o campo, as áreas não necessariamente urbanizadas, né? E isso é uma questão muito importante, né, porque a gente ainda está amadurecendo todo esse processo. O Estatuto da Cidade estabelece prazos, né, para que o tipo de cidade que deve estabelecer o seu planejamento territorial. Mas eu queria colocar aqui uma questão para apimentar, para acalorar aqui o nosso debate, que é o seguinte: nem todo planejamento é um planejamento bom, tá? Então, não é porque tem um planejamento territorial que esse planejamento territorial ele atende a todo mundo, né? E não é porque tem um planejamento territorial que é um planejamento territorial bom para a vida coletiva, para a vida da cidade. Então, essa é a grande questão que a gente tem que levantar. Então, dentro dessa nuvem aí que o planejamento pode ser, eu queria lançar algumas perguntas e aí passar a bola para o Paulinho e para a Esther. Assim, o planejamento eu vou fazer uma breve definição, planejamento é uma antecipação de problemas e o modo como a gente resolve. Em síntese é isso. O modo como a gente resolve e faz a previsão da resolução desses problemas antes que esses problemas aconteçam. Então, por meio de algumas técnicas específicas, o que eu faço? Eu posso vislumbrar em quais áreas da cidade vai ter, por exemplo, quais áreas vão ter enchentes, e aí promover ali uma discussão, um debate para evitar que essas enchentes ocorram num futuro próximo, né? Mas aí eu queria lançar algumas perguntas. Eu estou dando esses exemplos, mas isso vale para absolutamente todas as outras partes e todas as outras questões que envolvem a vida na cidade, a vida urbana e daí por diante. Mas como a gente faz esse planejamento, né? Essa é uma questão estrutural. Como? Quem faz esse planejamento? Por que a gente faz esse planejamento? E a pergunta que deve ser o tronco de toda a nossa discussão aqui,
que é para quem a gente faz esse planejamento. Para quem? Os administradores, a Câmara de Vereadores, os técnicos, para quem eles estão planejando as cidades e para quem eles estão planejando Goiânia, né? Essa que é a grande questão, qual é o público-alvo? Porque quando a gente faz um planejamento, a primeira coisa que a gente tem que fazer é estabelecer um objetivo. O meu objetivo é esse, né? E esse objetivo atende a determinados públicos. Então, a grande questão que fica agora é para quem nós estamos planejando? Para quem esse planejamento que deveria ter saído em 2017, que está saindo agora, né? Para quem nós estamos planejando? Pronto, eu passo a palavra. Ótimos questionamentos. Você até me ajuda, viu? Você me ajuda bastante aí. Eu confesso que eu sou leigo, né? Em urbanização, plano diretor, eu conheço pouquíssimo, entendeu? Mas, lógico, estou bem acompanhado de especialistas, né? Como eu falei lá no início. Então, já dando prosseguimento a esses brilhantes questionamentos e exposição do Pedro, com a palavra Maria Esther. Pois é, talvez o Pedro tenha até facilitado aqui para mim, porque, diferentemente dele, eu não trouxe assim muito que um roteiro, mas eu fiquei muito focada no que está sendo esse evento do debate do plano diretor nesses últimos anos, né? Isso não é uma coisa que está acontecendo há um mês, né? A gente está acompanhando isso desde 2017, 2016. E essas questões, Pedro, elas são talvez a chave, né? São as respostas que a sociedade precisa entender. Então, se eu começasse pela pergunta do próprio Paulo, como é que a gente faz para melhorar o planejamento? Olha que pergunta complicada, né? Melhorar, então, vai na pergunta do Pedro, para quem? Porque talvez o planejamento posto aí nesses últimos 80 anos esteja muito bem para um monte de gente, está tudo ótimo, porque a gente tem uma cidade com pessoas que têm helicópteros, lanchas e fazendas e casas em Paris, então parece que o planejamento pode estar muito bem, não precisa melhorar nada nesse planejamento para uma parte das pessoas, né? Mas na nossa matéria de trabalho, de estudo, né, minha e do Pedro, que a gente estudou urbanismo, esse é o conceito-chave da ideia do planejamento. Planejamento é quando você antecipa um problema, faz um diagnóstico do problema, que pode ser, e apresenta talvez uma proposta de solução. Só que quando tem uma palavrinha que entra no meio aí, que às vezes ela é muito subestimada, é a palavra territorial. A palavra territorial vai relacionar tudo isso que você está pensando a um patrimônio. Não é um território, é um patrimônio. Alguém é dono dessa terra. Então, se alguém é dono dessa terra, e eu vou lá e digo assim, camarada, deixa eu te explicar uma coisa aqui, eu vou fazer um planejamento territorial aqui na sua terra. Pronto, está criado o problema. Então, as perguntas. Quem vai fazer? Provavelmente é o dono da terra. Como que ele vai fazer? Ele vai fazer para ter lucro? Imagina se ele vai fazer um planejamento que ele não possa lucrar com aquilo. Por que ele vai fazer? Para vender. Cidade, hoje em dia, é colocada já, e não é hoje, né? Isso desde que a terra começou a ser fatiada, lá em 1800. Ele vai fazer para vender, né? E para quem? Para quem tiver dinheiro. Porque eu não vou fazer planejamento territorial para quem não pode pagar pela terra. Então, se a gente tem uma questão que é o dilema do plano diretor, o gargalo do plano diretor, ele está aí, entendeu? Não se faz planejamento territorial para quem não tem posse. Só se faz planejamento territorial para quem pode pagar pela terra. Então, qualquer índice que vier colocado, eu estou falando isso, gente, já é para colocar para vocês uma questão para ficar prático, entendeu? Então, não adianta a gente falar de plano diretor e ficar pensando só nessa fatia superficial e falar assim, bom, então o plano diretor vai estabelecer esse índice, esse índice, esse índice, esse índice. Mas vem cá, e água, e esgoto? E as áreas verdes que o Pedro citou? Né? E agora, por que a grande questão do debate nesses últimos meses não é a relação entre habitantes e número de hospitais? Não, a relação é entre tanto de laje e tanto de metro de terreno. É esse o problema que a gente tem que discutir agora? É esse o problema do planejamento territorial? Será que a gente não pode simplesmente pautar essa questão na relação entre infraestrutura urbana
e planejamento territorial? Então, é isso que eu acho que é assim que a gente tem que começar a ensinar as pessoas a pensarem em planejamento. Quem tem propriedade na cidade está por trás do planejamento. Isso não é hoje, isso não é desse governo, isso é Brasil. Comecei. Ótimo, muito bem explanado, professora Maria Esther. Bom, então agora eu vou passar a bola, né, para o vereador Paulinho Graus. Então, já pegando a esteira dessas colocações, o Paulinho, como é que tem sido essa discussão do planejamento territorial lá na Câmara Municipal, né? Muito se fala, especialmente do meio do ano passado para cá, sobre esses rearranjos, digamos assim, do plano diretor. Tem até a polêmica do setor sul. Não, a gente está te ouvindo, Paulinho. A gente está te ouvindo. Você está ouvindo a gente? Paulinho? Travou? Isso são as maravilhas da internet, né? Acontece. Sai e entra de novo. Sai e entra de novo, acontece. Sai e entra de novo, Paulinho, que aí dá certo. Agora vai. Você está ouvindo a gente aí, Paulinho? Eu desliguei aqui para ver se melhora. Acho que agora ele vai voltar. Parece parado, né? Se fizer barulho, eu ponho o fone. Não, tranquilo. Isso era a primeira coisa que eu ia falar, que se eu paralisasse, que você esperasse, porque isso acontece toda vez, né? Ah, a internet é outro problema no Brasil, né? É a internet. Acho que eu falei forte demais, né, Pedro? Eu acho que esses assuntos, a internet eu tô ficando nervosa, andei falando de dono de terra aqui. Interferiram no nosso sinal. Mas você entendeu, né, Pedro? Concorda? Entendi demais. Eu até tive um insight aqui. Concordo. Tá ouvindo agora, Paulinho? Você tá me ouvindo? Tá ouvindo? Beleza. Agora deu certo. Então Paulinho, vamos lá. Eu tô falando no celular e alguém me ligou. Nossa senhora. Aconteceu alguma coisa aí. Sei como é que beleza, acontece. Tá tudo legal? Mas tranquilo. Tudo certo. Então vamos lá. Vou passar a bola para você. Como é que tem sido, então, Paulinho, essas discussões de planejamento territorial lá na Câmara Municipal? Bom, em primeiro lugar, eu queria falar sobre o Pedro e sobre a Maria Esther, professor Pedro e a professora Maria Esther, porque tem alguns pontos que mistura a legislação, a competência de legislação, com o próprio planejamento, né? Quando o Pedro fala assim, eu achei interessante, ele falou, porque o plano diretor nosso foi aprovado em 2007. E há 10 anos tinha que fazer a revisão dele. O Pedro falou certo. Por que não foi feito em 2017? Por que os vereadores não fizeram, o prefeito... Aí entra a competência, Pedro. O vereador não tem competência de pedir o plano diretor, só tem a competência o prefeito. Entra essa questão da constitucionalidade. Se a gente for fazer coisas inconstitucionais, a gente fica criando nota de R$3, igual a Câmara no Brasil inteiro, as câmaras criam. E eu sou contra isso. Acho que a população tem que entender a verdadeira competência. Enquanto o prefeito não mandar, não pode ser debatido isso. Por isso que a Câmara ficou esperando a constitucionalidade do prefeito mandar. Sobre a questão do planejamento, que o Pedro e a Maria Esther falou, que é muito interessante, planejamento, antecipa o problema para buscar a solução. É isso mesmo. Eu acho que os técnicos são esse resultado da nossa sociedade para encontrar a solução dos graves problemas da sociedade. E como, por quê e para, que o Pedro falou, que é interessante isso aí, como que vai encontrar a solução? Por que vai encontrar a solução? Para quê? Isso é interessante, Pedro, porque vai me lembrar que a verdade não tem dono. Quem que tem a verdade? Eu que estou, ou você, nós que queremos comer uma picanha, estamos com a vontade de comer uma carne lá, ou o boi que não quer morrer, que está chifrando lá para não morrer. Quem que é o certo? Eu acho que a verdade, às vezes, ela não tem dono nem peso. E uma cidade é mais ou menos a mesma coisa. Às vezes, uma cidade é pensada de uma forma dentro de
de uma área de serviço da prefeitura ou de algum técnico, e ela é pensada na prática, no bairro, de outra forma. Então, o que é o papel do legislador nesse momento, que eu me sinto, né? Ser o mediador entre os técnicos e a população, para buscar um equilíbrio disso. Qual que é o caminho certo? Você falou um negócio muito interessante, que eu me preocupo muito, Pedro. As áreas de risco, as áreas de inundação, esses locais que são uma bomba. Mas e aí eu chego lá e retiro esse pessoal e a prefeitura não tem dinheiro para fazer, não tem dinheiro, nem condição, nem projeto para fazer aonde vai esse pessoal? E aí, como é que faz? Então, é uma coisa assim que eu penso nisso. Tem que tirar, tem que planejar e tirar mesmo. É isso. Mas a prefeitura e o Estado e o governo federal tem que dar condição para isso acontecer. Tem que buscar isso. Isso aí é fundamental, esse equilíbrio. Então, o que eu faço? Eu vou lá, converso com aquela pessoa da área de risco, igual vou dar um exemplo aqui no Balneário. Balneário Meia Ponte aqui, na Avenida Dário Vieira Machado. Isso aí que eu estou te falando em 2009. Minha vida toda, tem 50 anos, vou fazer 50 anos aqui que eu moro no bairro. Tem uma Avenida Dário Vieira Machado, ela estava ocupada totalmente de casas, ao lado da Ambev, que é a Antártica. E ela ia toda na Dário, ocupada a rua toda, ocupada de casas, a invasão, e pegava a área de preservação. E esse pessoal morava lá, 80 famílias. Como fazer? Que jeito fazer? Tem que retirar. Como tirar? E aí, na época, então, era o prefeito Iris Rezende, de 2009. E eu fui lá conversar com esse pessoal, trocar uma ideia com eles. O prefeito falou que tem interesse em tirar, em buscar um lugar melhor para vocês. Sabe o que aconteceu, Pedro, com o povo? O homem amolando faca, outro pegando um pedaço de pau, vou matar esse vereador. É o negócio mais engraçado do mundo. As pessoas queriam ficar lá, estavam prontas para brigar, estavam prontas para ir para o embate. Só que elas não sabiam que já tinha um planejamento. O prefeito tinha feito caso no Orlando de Moraes aqui, no Buena Vista, em outros condomínios, pronto para trocar com eles. O que a gente queria era uma mediação para buscar esse acordo entre eles. Trocar a casa deles em troca da casa nova. Mas eles não queriam saber disso. E aí, Pedro, sabe o que fizemos? Que é uma ideia que eu tive? Eu vou tentar buscar ver quem quer as mulheres, porque as mulheres têm mais sensibilidade nesse caso. E aí nós pegamos uma Kombi cheia de mulheres que toparam e levamos lá para olhar a casa. Vamos lá olhar a casa, lá, foi lá no Orlando de Moraes, aquele condomínio. E aí, a hora que chegaram lá, as mulheres, as donas de casa, que estavam morando na área de risco, dentro da rua. A primeira coisa, me recordo até hoje, a primeira mulher falou assim, a hora que abriu a casa, não, mas a casa é alta, porque a casa deles tudo era de telha, eternite, baixinha, na altura da cabeça. A casa é alta e tal, a outra, olha o banheiro, ela já foi no banheiro logo, a outra foi na cozinha olhar. Então, aquilo ali criou uma sensibilidade para eles. E aí nós voltamos e deixamos elas em casa. Aí no outro dia, sabe o que aconteceu, Maristé? No outro dia, só via ligação dos homens no meu celular. Vem cá, você queria conversar com nós? Vem cá, vamos conversar agora. Eu falei, mas não tem faca não, né? Dessa vez não tem faca não, né? Aí eu fui lá conversar com eles, para ouvi-los, para levar depois uma comissão no prefeito e tentar essa transição mais tranquila. E foi dito e certo. Foram 82 famílias que saíram da Dário Vieira e da área de preservação, felizes e estão felizes até hoje. Teve qualidade de vida. Hoje a rua, os moradores que moram na rua lá, na rua invadida, eles não tinham condição de levar um carro para a casa deles. Hoje já tem as garagens deles. Então, houve um equilíbrio isso. Essa busca do planejamento, que existia um problema, e a solução. Então, por isso que eu te falo sobre a cidade ideal. Essa cidade ideal, às vezes, ela tem várias óticas, vários pontos de vista. O nosso e o do povo que está lá na vila. Então, a gente tem que buscar esse equilíbrio. Agora, se a gente chegasse, a prefeitura chegasse, a forma que fizeram no Parque Oeste Industrial, truculento, chega, arranca o povo, tira e tal,
tal, aquela coisa toda, morre gente. É certo isso? Eu sou contra. Então tem que buscar esse equilíbrio entre a coisa técnica e a coisa possível na prática. E aí vale para a questão que a Maristéia colocou da expansão. Vamos criar mais problemas, vamos buscar mais problemas para a cidade. Quando eu busco uma expansão urbana, o que eu estou levando? Estou levando mais problemas para a prefeitura, de segurança, de saúde, de hospitais, de transporte, de esgoto, porque hoje, para montar certos loteamentos, às vezes não precisa do esgoto, colocar fósforo, mas no futuro vai. Mas a água, a energia, iluminação, isso aí a empresa coloca. Mas ela não coloca o CIMEI, ela não coloca a escola, ela não coloca o transporte, ela não coloca a segurança, e aí é só problema para a cidade, é só problema para o prefeito. Então, temos que buscar um equilíbrio entre a responsabilidade de crescer a cidade com a responsabilidade de ter infraestrutura para esse pessoal. Então, eu fico muito preocupado com isso. Quando eu vejo várias emendas no plano diretor, que eu estou vendo várias emendas sendo discutidas, que eu nem sei, sou vereador e não tenho acesso às emendas, tem base isso. Eu estou querendo saber as emendas e não tenho acesso. É o maior absurdo. Mas hoje eu tive acesso, Pedro. Aquele pedido seu foi muito difícil, mas eu consegui. O relatório do ITCO. Consegui hoje, está no e-mail, são parece 400 páginas, muitas páginas. E lá no meio está misturada, não sei, não é todas as emendas que eu fiquei sabendo, mas a maioria está misturada lá, tá? E eu quero te passar depois, viu, Pedro, do ITCO? Eu quero te passar por e-mail, você manda para mim, eu te mando depois disso aí, viu? Eu consegui agora à tarde, finalizando para chegar aqui. Mande para a Esther também, se ela quiser. Manda para a Esther também. Dela. Claro. E-mail aqui que eu mando, tá, Esther? É interessante, viu? Tem muita coisa interessante lá. Mas eu não dei conta de ver, porque peguei agora, poucos minutos que eu consegui isso lá, tá? Perfeitamente. Então, esse é o meu pensamento sobre essa questão da expansão urbana e planejamento territorial. O planejamento nosso da cidade. Nós temos que pensar na cidade, não deixar a onça comer o pepino, nem deixar a onça morrer de fome. Vamos ter que achar um equilíbrio para isso. Verdade. Bom, então vamos já para a segunda rodada, né? Que é exatamente muito o que o Paulinho falou, sobretudo nesse final aí, que é a participação popular. Então, quer dizer, como que a população, né, pode intervir, pode cobrar, e pode, lógico, contribuir, né, para essa organização, digamos assim, do plano diretor, não é? Então, eu começo já com esse tema com, novamente, o Pedro. O que você acha, Pedro, sobre isso? Então, a participação popular é o pilar de qualquer planejamento participativo contemporâneo que atenda às demandas da população que realmente vive os territórios. Eu queria costurar a parte anterior com essa e dizer que vou puxar um pouco o que a Esther colocou e o que o Paulinho colocou. Esther, assim, essa que é a grande questão. E quando você fala sobre que o planejamento territorial envolve disputa de patrimônio e envolve a recusa do proprietário, muitas vezes, de aceitar a definição daquilo que é para o bem coletivo, né? Então eu vejo o plano diretor como um campo de tensões, um campo de forças que aí é muito difícil chegar de fato na síntese, né? Porque a síntese você tem que atender a população, o bem, de acordo com a Constituição, a cidade ela deve preservar o bem coletivo, mas tem essas outras forças aí, né? Mercado imobiliário, a gente tem a indústria da construção civil que também fazem uma pressão gigantesca, né? Nesse processo de elaboração. E aí, grande parte dos problemas que a gente consegue perceber hoje vem pela ausência dessa participação popular no processo de planejamento. Apesar de que, no Estatuto da Cidade, lá é pilar, é basilar, né, para o planejamento da cidade, para o estabelecimento do plano diretor, que a população seja ouvida, que a população seja, para que diversas audiências sejam conduzidas pela prefeitura e pela Câmara de Vereadores em todos os bairros. Para que a população seja ouvida, né, para que o planejamento de fato chegue a quem é de direito.
Eu queria agora puxar uma questão aqui pro Paulinho, que é o seguinte, Paulinho. O Estatuto da Cidade prevê alguns tipos, entre aspas, de punição para o prefeito que não conduz o plano diretor. Então, a Câmara ela poderia ter colocado a questão do plano diretor, ter chamado o atual prefeito, né, e ter dito, olha, você vai entregar o plano diretor para ser debatido pela Câmara, ou você vai querer que a legislação, o poder da legislação recaia sobre você, né? E aí a questão é séria. Então, se a prefeitura demorou, se o executivo demorou a entregar, Paulinho, a Câmara poderia ter agido nesse sentido. Outra coisa que é uma questão importante que você diz, Paulinho, que é o seguinte: o planejamento, essa questão da mediação, e aí a questão da participação popular e da Câmara não necessariamente estabelecer o diálogo para resolver ou para implantar uma decisão feita por uma equipe de planejamento, né? Pelo contrário, o planejamento popular, ele é a base do planejamento. Então, quem tem, teoricamente, né, eu acho que a gente precisa revisitar essas técnicas de planejamento, né, Esther? Assim, eu acho que essa é uma questão que a gente vê muito em estudos de casos difundidos pelo país todo, que é o seguinte, aí no caso, eu vou dar um exemplo, Salvador acontece muito assim, São Paulo aconteceu bastante também, que é o seguinte: a equipe de planejamento, em vez de planejar dentro de uma sala da prefeitura, né, a equipe de planejamento vai no próprio território para poder ouvir as pessoas, para poder começar esse diálogo e fazer um planejamento para aquela população, para depois evitar esse problema da peixeira, né, da faca ser colocada no pescoço. Então, eu acho que acontece um problema aí que, na verdade, está na técnica de planejamento. E voltando aqui à questão, a questão que agora é da rodada, né, o planejamento, a participação popular, ela é basilar para o planejamento territorial. E tem uma coisa e esse é que é o grande motivo agora do Ministério Público ter entrado no processo de aprovação do Plano Diretor de Goiânia, né, requisitando que essas emendas, né, Paulinho, pelo que eu li, fazendo um estudo para poder discutir aqui com vocês, são 70 emendas de início, 70 emendas. E ouvi de alguns vereadores dizendo que seria um novo plano diretor para Goiânia, sendo que o Estatuto da Cidade define que seja simplesmente uma revisão do plano diretor. Então, a questão é como a gente pode desenvolver técnicas de participação popular, né, no processo de desenho do plano diretor, e mais, agora nessa condição de pandemia, né, como as audiências populares elas vão chegar na população de fato, sendo que ainda a gente tem uma grande parte da população mais carente que não tem acesso à tecnologia, né, a tecnologia. Então, essa é uma questão que eu queria deixar para vocês aí responderem. Boa. Antes do Paulo responder, com a palavra, Maria Esther. O que você tem a falar sobre isso? Participação popular, Maria. Eu queria uma live só para responder a fala anterior do Paulinho, só isso. No final, você pode complementar. Muita coisa que a gente precisa aprender a falar sobre essa questão de como fazer a cidade. Então, para responder sobre participação, tem lei. Desde 1988, com a Constituição, está garantido conselhos de política urbana, conselhos de saúde, conselhos de educação, conselhos de turismo. Em todas as prefeituras, em todos os estados, participação popular é lei desde 1988. O Plano Diretor de Goiânia foi iniciado o debate com 3 audiências públicas. As 3 audiências em ambientes fechados, auditórios da OAB, da UFG, no outro auditório eu fui nas 3, elas eram duplicadas porque num dia apresentava o diagnóstico, no outro dia um debate. No auditório do debate estava quem? ADM, Cresce, CREA, Sinduscom, Universidade Federal, pará. Isso não é participação popular, tá? Isso é formalidade. Então, para falar de formalidade, a gente tem lista de formalidade aqui para colocar e tem 300 advogados para defender
a forma como a formalidade foi colocada. Então, não tem participação popular na construção do plano diretor de Goiânia. Não tem. Primeira coisa é só deixar isso claro. Agora, vamos lá. Vamos entender, gente, como é que isso acontece. Eu vou puxar o assunto anterior, que é assim. Lá no setor Jaó, essa faixa sul do setor Jaó, todinha dela é construída em cima da área de preservação da APA do Meia Ponte. Eu nunca vi um prefeito e um vereador chegar lá e falar assim, olha, vocês vão ter que sair daqui porque vocês estão em área de preservação e eu vou oferecer para vocês, sabe o quê? Orlando de Moraes. Não tem cais, não tem escola, não tem linha de ônibus, não tem comércio, não tem nada. E vocês vão ver felizes e bem lá. Então, é isso que está errado. É isso que não pode fazer, entendeu? A cidade, se a gente for usar do planejamento para fazer isso, a gente tem que repensar tudo como faz o planejamento. O Parque Oeste Industrial, que antes foi, né, teve um sonho real ali, uma ocupação do sonho real, está sendo executado sob nascentes. Agora, tem edifícios sendo construídos sob nascentes. Eu não estou vendo o movimento da prefeitura indo lá e dizendo assim, caros empreendedores, em que vocês estão construindo sob nascentes, canalizando, vamos sair daqui que eu vou dar o quê para vocês? Um real conquista. 30 quilômetros de Goiânia, sem ônibus, sem cais, sem escola, sem nada. Não é assim que faz cidade, gente. Não é assim que faz planejamento. Se eu for na comunidade do Real Conquista e perguntar para eles o que eles querem para o plano diretor, que esteja no plano diretor, o que vocês acham que eles vão querer, que eles vão pedir? Eu quero edifício de 4 andares com índice de coeficiente de aproveitamento, índice de afastamento, índice de... Os caras querem comida, eles querem escola, eles querem ônibus, eles querem cidade. E agora, você sabe o que ninguém fala? Eles querem cinema, eles querem teatro, eles querem coisas que a cidade precisa oferecer para eles. Entendeu? Participação popular significa ouvir as pessoas. E neste plano diretor, eu não me lembro de ter participado de uma audiência onde alguém que mora em qualquer lugar fora do centro expandido tenha sido ouvido. Boa, exatamente. Então, agora com a palavra, Paulinho Graus. Como melhorar a participação popular, Paulinho? Tá certo. É tão verdade o que a Maristério Pedro falou sobre as audiências públicas que o Ministério Público se pronunciou contra isso. A transparência é tudo na vida da sociedade. E quanto mais a Câmara estiver próximo, a Câmara e a Prefeitura estiver próximo da população para mostrar o que está acontecendo, quais os efeitos disso, que se acontecer de um jeito vai ser de um jeito, do outro vai ser de outro jeito, atende à lei. E tanto é que o Ministério Público se pronunciou com isso, que o Ministério Público é o guardião da lei. E ele sempre está olhando, se a Câmara não faz, o Ministério Público faz. Certo? Então, ele está sempre olhando isso. E o que, às vezes, o Ministério Público não vê, alguns vereadores, através de SEI e tal, encaminham para eles e mostram, né? Já teve caso no inverso. Mas, o que a gente tem que entender é que votar um plano diretor desse em um ano, eu acho pouco. Tinha que trabalhar isso mais, tinha que ter mais transparência, tinha que mostrar coisas, exemplos, ideias, tem que pensar melhor a cidade. Porque depois de votado, aí é daqui 10 anos de novo, né? A gente tem essa responsabilidade, é muito sério isso. Sobre o que o Pedro falou, sobre o Estatuto das Cidades, que existe punibilidade no Executivo, realmente existe mesmo, Pedro. Mas o projeto estava em tramitação, o prefeito sempre alegava que estava em tramitação na Secretaria do CEPLAN, ele mostrando que estava em tramitação e tal. Tanto é que o Ministério Público não fez também, porque o Ministério Público, se tivesse alguma coisa errada, o Ministério Público ia entrar. Às vezes não precisava usar a Câmara, o Ministério Público ia entrar. Só que o Ministério Público não fez, porque o projeto estava em tramitação lá. E é complicado, é um projeto complexo, que mexe com a vida de muita gente. Vamos dar um exemplo. Maristério falou um negócio do Jaó, do setor sul, não quer adensamento. É verdade, eles não querem, e já está tranquilizado isso. A Câmara não vai votar isso, vai votar o que a população quer. O Sul, o Jaó não vai ter adensamento, isso é certeza, já tá pacificado isso. Mas é engraçado, aqui na região noroeste, que é eixo, nós queremos adensamento, Maristério.
você ter ideia, como que a cidade é complexa. Aqui, se você chegar aí na Avenida Goiás, em qualquer eixo aqui da região, eles querem adensamento. Eu converso muito com a população. Então, a cidade não é a cidade perfeita que a gente acha que é. Às vezes, num lugar não quer, mas no outro quer. E precisa. O que acontece? Nós temos aqui condição de escola, segurança, câmaras, CIMEI, posto de saúde. Nós temos tudo pronto aqui. O que nós precisamos, em Goiânia, é começar a pensar ela, às vezes, de adensar, de construir coisas, mas de responsabilidade com o transporte. Porque quando você adensa uma cidade, tem um problema grave que é. Qual que é o problema grave? Transporte. Aí vira o caos, o engarrafamento, como que resolve isso? Aí que está. Goiânia está passando a hora de ter responsabilidade de pensar no metrô. Nós temos que pensar, às vezes, no adensamento, nos bairros, periferia, levar uma cidade dos bairros para o centro. O centro que eu falo não é o centro de Goiânia, não. O centro de Goiânia, Setor Sul, virou bairro. Tem bairros melhores da qualidade de vida que o centro de Goiânia e o Setor Sul. Mas o centro que eu falo é o Marista, os condomínios fechados, esses bairros nobres que estão aí. E aí nós temos que pensar essa cidade dessa forma, com transporte rápido, que a pessoa fala assim, olha, eu vou deixar o carro em casa e vou pegar esse metrô aéreo aqui, ou metrô subterrâneo, o que for, e vou resolver meu problema. Nós temos que começar a pensar isso, porque nisso tudo acaba com a questão dos eixos. Porque os eixos, a implantação desses eixos ficam muito caros. E mais, tem desapropriação, tem eixo que vai ter desapropriação. E às vezes um metrô aéreo, e acabar com isso tudo. Nós temos que começar a pensar isso. É um debate que tem que ser jogado na mesa. A Câmara e a sociedade têm que assumir, a Prefeitura tem que assumir isso, e a sociedade civil também. Então, é o meu pensamento. Não é o que eu estou certo, não sou dono da verdade. Quem sou eu? Tem gente que defende a expansão, vamos crescer no bairro aí. Tem muita gente que defende. Eu não. Eu acho que tem que ter um equilíbrio entre essa expansão e o adensamento. Tem que pensar nesse adensamento, mas esse adensamento só dá certo se tiver transporte de qualidade. É esse o meu pensamento. Posso fazer um comentário sobre o adensamento? Porque é urgente fazer esse comentário. Claro. Se isso aqui é informativo, se é formativo, veja bem, o adensamento, ele é uma técnica, ele é um pensamento, ele é uma ideia que tem que estar relacionado com infraestrutura. Tem que estar relacionado com infraestrutura. Então, você não resolve adensar uma área porque isso vai dar lucro para a construção civil, porque aquela hora já é valorizada. Não é assim que você distribui o adensamento. E esse é o debate da Câmara atual. Porque quem está colocando as coisas para ser votadas lá está fazendo uma conta assim. Deixa eu ver se vai dar lucro para a construção civil. Então, esse é o adensamento ideal. Isso está errado, entendeu? E, só por último, essa coisa de 10 anos de voltar ao plano diretor, como é que é possível, na cabeça dessa quantidade de profissionais que está envolvida com esse debate do plano diretor, não considerar os impactos da pandemia? O plano diretor ele tem que ser recomeçado, porque o diagnóstico da cidade é outro. A população está desempregada, a população está morrendo. E a gente pensando se eu preciso construir 7 ou 3 metros. Não é esse o problema. Não é esse o problema. Ok? Bem colocado. Parabéns. Concordo com você. Está votando a tocar dívida daquele plano. Eu não concordo com isso, da forma que está sendo. Eu acho que tem que ser mais discutido. Você está correta. Tanto é que uma das polêmicas que vai dar no plano diretor é o cálculo da fração ideal e do índice de aproveitamento. Esses dois debates vão nortear a casa, porque é muito sério isso. Vai mudar totalmente. Isso que você falou mesmo. As empresas, qual que as empresas querem? Qual o cálculo que as empresas querem? Não é assim. Esse aí é o que a cidade quer, não é que as empresas querem, não. Você está de parabéns, eu concordo com você plenamente nisso, e esse cálculo da fração ideal e do índice de aproveitamento, que vai ser o grande tribuna de debate lá, viu? Porque é muito sério isso, e eu estou muito preocupado com isso. Agora, o que a gente tem que fazer? Tem que analisar, olhar, analisar novamente a situação financeira, porque essa pandemia veio e mudou a sociedade. O mundo nunca mais vai ser o que era antes. Mudou tudo. Tem que refazer do zero.
certo? Muita coisa vai ser alterada e aí está a nossa responsabilidade. Eu entendo que isso aí o plano diretor deve ser votado o ano que vem, eu entendo. Mas a minha voz não vale a pena lá. Eu defendo isso, a votação disso para o ano que vem. É a minha tese disso. Boa, bem colocado. Então vamos caminhar para o terceiro e último eixo temático, que é o futuro da cidade. Então, quer dizer, o que a gente pode fazer, né? E como é que vocês enxergam Goiânia daqui 10 anos, 12 anos? Eu cheguei a comentar a semana passada com o Pedro, em off, né? Numa reunião que a gente fez. Quer dizer, Goiânia deveria pensar, né, trazer as empresas mais próximo da periferia, porque as pessoas ficam 45 minutos, 1 hora e meia, até 2 horas, né, para trabalhar. Ou seja, isso também faz parte, né, do plano diretor, né, também faz parte de uma melhor qualidade de vida para a população. Não é? O que você acha sobre isso, Pedro? Bom, eu queria trazer alguns dados, tá? Fica à vontade. Porque são dados assustadores, tá? Uhum. Goiânia tem 123 mil lotes vagos. Eu vou repetir para todo mundo entender. Goiânia, dados da Comurg, da própria prefeitura, de 2019. Goiânia tem 123 mil lotes vagos. 1.000 lotes vagos. O que isso significa na prática? Baixa densidade, 700 mil pessoas. Caberiam mais 700 mil pessoas em Goiânia sem aumentar 1 metro quadrado do perímetro urbano. Eu estou falando de densidade baixa. Eu estou falando de baixa densidade. Eu não estou falando de alta densidade. Então, esse é um dado para a gente entender o que é de fato que tá aí sendo colocado com relação à expansão do perímetro urbano de Goiânia, que é um absurdo. Eu quero deixar isso muito claro, é um absurdo. Eu quero fazer um diagnóstico, vou pedir licença só um pouquinho para fazer um diagnóstico importante. Esses lotes vagos, a tendência, Esther, desses lotes vagos, como é uma cidade que não é São Paulo, por exemplo, que tem um público tão variado, né, de apartamento, de público-alvo, né? A tendência é que esses lotes vagos, eles fiquem vagos ad eterno. Esse é o grave problema, Paulinho. Esse é o grave problema que Goiânia vai enfrentar pro resto aí se a gente não pegar o planejamento, tomar as rédeas dele e de fato fazer um planejamento popular, o que vai acontecer? A gente vai ter Goiânia daqui 100 anos com esse número, um número muito maior de lotes vagos. Por quê? Porque a tendência é gerar estoque de terra. À medida em que a cidade se expande, acontece a valorização daquelas terras que já tinham infraestrutura próxima. À medida em que essa terra, que esse lote urbano fica muito caro, quando você coloca o valor desse lote na planilha das empresas de construção, da indústria da construção civil, o valor do lote não chega no percentual do total do valor da obra que as empresas normalmente colocam. E com isso, o que ela faz? Ela solicita mais área na periferia, né, Esther? Ela vai solicitando mais área. Por quê? Porque na periferia é mais barato. E aí a lucratividade dessas indústrias, dessa indústria da construção civil e do mercado imobiliário, ela vai ser muito maior à medida em que expande. E aí vai ficando esses gargalos, esses vazios urbanos na cidade. A tendência é essa, tá? E esse aqui é o grande problema que a gente tem que enfrentar, tá? Porque a promessa de que vai ter emprego na construção civil é uma falácia. A gente já está percebendo que não é bem assim, porque a gente está falando de um mercado financeirizado. O mercado imobiliário de Goiânia é um mercado financeirizado. Nós estamos criando uma bolha financeira a partir da imagem da construção civil. Essa questão que a Esther colocou é muito importante com relação à infraestrutura que o Paulinho também colocou, que é o seguinte: a gente tem uma obsessão, quase que um fetiche pelo adensamento, e o mercado imobiliário soube captar esse fetiche pelo adensamento e colocar isso, achando que verticalização é sinônimo de adensamento. Goiânia é uma cidade que tem uma baixa densidade em média, não é? Mas tem mais de 20% dos seus edifícios acima de 3 pavimentos.
Essa é uma questão, né? E é uma das cidades que está ranqueando aí no país inteiro de edifícios novos acima de 50 pavimentos. Ou seja, a gente está discutindo contradições aqui. Então, Goiânia quer copiar São Paulo, né, Pedro? Goiânia quer copiar. Gente, o parâmetro estabelecido para o plano diretor, eu participei de algumas audiências do plano diretor, o parâmetro é São Paulo. Eu acho um absurdo o parâmetro ser São Paulo. O parâmetro dos cálculos de gabarito, é um absurdo isso, o parâmetro ser São Paulo. Né? São Paulo não é o parâmetro para densidade em lugar nenhum do planeta. Mas vamos lá. Tem outros exemplos muito melhores que esse. Agora, com relação ao futuro, eu acredito que o primeiro esforço que eu acho que a gente pode começar a fazer, aí eu já chamando vocês para a gente fazer um esforço conjunto, é, de fato, lutar para que o plano diretor não seja aprovado esse ano. Tá? Não seja votado esse ano. Eu acho que esse é o movimento que a gente tem que fazer, até mesmo porque não tá sendo cumprido o protocolo da participação popular. Esse é a principal justificativa que o Ministério Público já se atentou. Essa é a questão. E o segundo é que a gente consiga, por meio da popularização do debate sobre o plano diretor, produzir uma cidade policêntrica. Tá? E aí, Esther, eu queria lembrar aqui o plano do Luiz Saia. O plano que o Luiz Saia fez para Goiânia. E aí eu acho que, assim, eu acho um pouquinho quem que é o Luiz Saia, só para o pessoal. Luiz Saia foi um arquiteto muito importante, que inclusive o plano diretor dele, ele fez um plano diretor para Goiânia, né? E esse plano diretor foi engavetado quando aconteceu o golpe militar, tá? E Luiz Saia, só para a gente ter uma noção, era próximo do Brizola, né? Era próximo do pessoal, enfim, não vamos entrar muito nessa questão, não, mas é isso, é fazer um plano policêntrico, né? De múltiplos centros para Goiânia, para que a gente reduza progressivamente o impacto da negatividade da mobilidade no território. Né? Além de resolver o problema da mobilidade, mas a questão de você ter um trabalho próximo de casa, gente, né? As pessoas precisam experimentar isso. Então, passo a bola para vocês. Eu queria saber o que vocês acham dessas duas ideias, e eu queria também ouvir de vocês qual é a Goiânia do futuro para vocês. Tá, boa. Minha vez? Só isso. Pode falar, doidinho, eu fico coçando para falar, você não está entendendo. Talvez, pode falar. Então, veja bem, vamos começar por onde o Pedro começou a falar, eu comecei a fazer umas contas aqui, e aí, como a questão é aí a cidade do futuro, vamos pensar, não no futuro da cidade, mas vamos pensar no futuro das pessoas, gente, vamos pensar nisso. O Pedro falou o seguinte, tem 123 mil lotes vagos, eu fiquei fazendo uma conta aqui. Se você pegar uma média de 360 metros quadrados por lote, você teria 44 milhões de metros quadrados de território desocupado. O município inteiro são 700 quilômetros quadrados, mais ou menos. Se você pegar, Pedro, essa conta de 44 milhões de metros quadrados e aplicar nela o fator obrigatório de áreas públicas, que é 7,5%, você teria que ter no meio desses lotes pelo menos 3 milhões de metros quadrados de área pública para oferecer para a população, para construir nelas escolas, praças, cais e tudo mais, e teatros e tudo mais, certo? Isso é 7,5%, então, que está aí, que você mesmo confirmou, que está em estoque. Ela não vai ser construída como praça, porque ela está em estoque esperando para ser vendida. Isso aí você pode ter certeza. Se chama lei de desafetação, certo? O que para mim, na minha cabeça, vai funcionar, ou deveria ser a cidade, né, o futuro para as pessoas e para a cidade. O modelo de shopping, Pedro, vai ter que ser repensado. Eu não vou pôr meus pés num shopping daqui para frente. E se o plano diretor for revisado daqui 10 anos, não vai fazer a menor diferença, porque shoppings não são lugares para as pessoas, e é obrigação do poder público dizer isso. Shoppings não são lugares para as pessoas irem se divertir. Sabe qual que é o lugar das pessoas se divertir no futuro? Nas praças abertas. Nesses 3 milhões de metros quadrados que nos últimos 80 anos a Prefeitura de Goiânia vendeu para a iniciativa privada.
Então, isso a gente não pode deixar acontecer mais. Se tem todo esse espaço público, se tem uma ideia de que a gente tem que ter transporte e adensamento, vamos combinar. Quem tem que pagar pelo transporte é um subsídio extra. É um subsídio que virá de fora, não é o usuário. É por isso que não vai funcionar nunca. Enquanto isso não for lei, enquanto isso não for regra, que quem paga pelo transporte, para eu deixar o meu carro em casa, e para a concessionária colocar mais ônibus na rua, por que a concessionária não põe ônibus na rua, gente? Porque não tem gente andando de ônibus, porque não tem gente pagando ônibus, então não tem dinheiro para pôr ônibus na rua. Então alguém tem que colocar. Esse alguém é o Estado, certo? Então, o futuro da cidade é no ar livre, é na área pública, é de máscara. O futuro da cidade é a gente fazer um programa para gerar emprego. Todos os empregos estão sendo reestruturados, as pessoas do Estado estão em home office. O Estado está descobrindo que o home office é mais rentável. Todas as pessoas que trabalham na prefeitura e os gestores estão falando, economizamos milhões de reais com pessoas trabalhando em casa e produzindo mais. Isso é o futuro. O futuro não é saber se o meu prédio vai ter 7 ou se vai ter 4 andares, porque se não tiver infraestrutura e se fizer buraco no chão, a gente vai no caminho de São Paulo, a gente vai no caminho de Belo Horizonte, a gente vai continuar inundando. Um projeto para uma cidade de futuro é um projeto de cidade que considera a pandemia mundial. A gente não pode negar isso mais. A gente não pode lotar ônibus, a gente não pode lotar terminal, a gente não pode ter um hospital para 200 mil habitantes, tem que ser muito menos, tem que ser um hospital para 100, 80 mil habitantes. Isso é a cidade do futuro. Isso está no plano diretor? Não sei. Se você quer falar sobre cidade policêntrica... Tá o cálculo antigo, Esther. Tá o cálculo antigo. E se a gente for falar de cidade policêntrica, vamos falar, não tem nenhum planejador desse estado que foi lá em Aparecida e planejou as 6 espetaculares centralidades que existem naquela cidade. Você já foi no Garavelo? Qual foi o urbanista que projetou aquilo lá? Aquilo lá vibra a cidade, aquilo lá tem PIB, né? Você já foi ali na Vila Santa Luzia, no centro de Aparecida? Aquilo é uma centralidade. Eu preciso sentar, desenhar, pegar meu papel e pegar 30 vereadores para provar e aprovar uma centralidade? Não, eu preciso fazer o meu papel de gestor, o prefeito, e falar assim, eu vou dar infraestrutura, eu vou dar área pública, eu vou deixar a área pública reservada para construir o hospital e a escola e a praça. Se o futuro não for assim, a gente não vai sair do lugar. Exatamente. Então, agora com a palavra você, Paulinho Graus. E o futuro da cidade? Tá. Primeiro, eu queria completar aí com relação a Esther e o Pedro, porque eu também acho que são tantas ideias boas, tanta coisa que votar ele agora em agosto, esse plano diretor, ou setembro, eu acho que é um erro que a Câmara está fazendo. Se vocês conseguirem mobilizar, fazer um lobby com mais vereadores para a gente tentar vencer uma força, pode contar com o meu apoio, tá? Mas eu sozinho não é montanha, não adianta também, né? Eu não vou falar que eu vou fazer um papel sozinho, mas vamos fazer um lobby, vamos conversar com mais gente, pode contar comigo, eu concordo. Esse plano diretor deve ser votado no ano que vem. Eu acho que com calma, se a prefeitura demorou lá no CEPLAN, agora é a vez da Câmara demorar, eu acho que é por aí. Tem tantas ideias, né, que a gente tem que buscar isso. Eu penso que a cidade tem que ser pensada com um plano diretor para 1 ano, um plano diretor 5 anos, um plano diretor para 10 anos e um plano diretor para 50 anos. Porque o que eu mais vejo na cidade, Esther, são coisas engraçadas. Além dos lotes vazios que a gente podia estar ocupando, isso aí, além do formato da cidade, do transporte, de gerar emprego, de muita coisa que a gente podia estar pensando na cidade, que uma coisa é associada com a outra, eu vejo a cidade interessante. A prefeitura chega para querer fazer uma via. A Lúcio Rabelo, vou dar um exemplo da Lúcio Rabelo ali, da região noroeste, da Polícia Rodoviária Federal, aqui sai no Recanto do Bosque e pega na perimetral. Ela tem
2 pistas que chega no clube da Polícia Federal, ela vira uma pista só. Tem uma ponte, caiu a ponte do Panorama, lá caiu. E aí, ali, o projeto é 2 pistas, é um corredor, E aí, o que acontece? A prefeitura não notifica, não faz nada, não assume o papel, não pensa para frente. Aí o clube da Polícia Federal faz um murão bonito, tal, para o futuro ser indenizado, né? O outro faz uma casa lá na frente, sendo que no futuro vai ser 2 pistas, é uma pista. A prefeitura não pensa isso, não pensa. E aí é um problema para depois. Então, o plano diretor pensado para 10 anos é muito pouco. A gente tem que pensar um plano para 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40. Tem que ter normatização com isso, porque o prejuízo é muito grande para a prefeitura, com o poder público contribuinte. Tem coisa que a prefeitura vai e faz, tira o pessoal da área de risco, da área de uma Macambira Nicuns, depois de uns dias o pessoal está lá e outro pessoal está lá de novo. Então, são coisas que não dá para entender. Eu até começo a me perguntar, tem que ter uma programação disso, pensar isso. Agora, o transporte de Goiânia é o grande gargalo. É o grande gargalo. Quem conseguir resolver isso vai levar qualidade de vida a essa cidade. Essa cidade vai se despontar em tudo. Tudo está ligado ao transporte. Se a pessoa encontrar uma saída para o transporte, quem encontrar, vai conseguir passar de um patamar para o outro aqui em Goiânia. Goiânia vai ser uma das melhores cidades para se viver de Goiânia. E o grande segredo vai ser o transporte. O transporte leva tudo. Leva desenvolvimento, leva economia, leva educação, leva emprego, leva tudo. Eu acho que o transporte vai ser o grande gargalo dessa gestão com relação associada ao plano diretor. E também não vejo essa de pagar a empresa, não. Essas empresas de ônibus já ganharam muito dinheiro à custa do poder público, muito dinheiro. A gente está na hora de ter responsabilidade agora. Dinheiro público tem que ser valorizado. Tem muitas empresas que estão prontas para fazer o PPP, parceria público-privada. E aí é a hora da gente dar responsabilidade, nós aqui, como estamos pensando em Goiânia, a tomar essas decisões. Porque essas empresas de ônibus, todas estão falando, estão levando prejuízo, estão quebrando, não sei o quê, querendo dinheiro público. Que nada. Tirar dinheiro da saúde, tirar dinheiro de vaga de UTI, tirar dinheiro de testagem de Covid para dar para essas empresas de ônibus, eu não faria isso e nem aceito fazer um negócio desse. A gente tem que ter responsabilidade nesse ponto. Agora, tem muitas empresas que tem que fazer, quebrar esse cartel que existe em Goiás aqui e pior de tudo, é no Brasil inteiro. O pior de tudo é falar isso. As informações que eu tenho aí, que eles se conversam, os cartéis se conversam no Brasil inteiro. Essa aqui é a minha praça, aquela é a minha praça. Não entra, não. Parece que tem um negócio desse ainda. É um absurdo uma coisa dessa. Então, o que nós precisamos é pegar, é ter pulso e criar um transporte que a população vai ter direito de ir e vir, como manda a Constituição, e o poder público vai dar só a concessão. Não vai ter que dar dinheiro, não. O dinheiro foi feito para a saúde. Bom, então é basicamente quebrar, né, esses monopólios, o monopólio do transporte coletivo e da especulação, né, imobiliária, como o Pedro falou, né? São grandes problemas, né, que a gente é gente poderosa, né? Isso não tem dúvida, mas enfim, a gente tem que lutar, né, para fazer uma cidade melhor. Para fazer Goiânia melhor, passa por isso, né? Bom, antes de a gente caminhar para o final, ler algumas mensagens e perguntas dos espectadores, eu vou deixar agora para vocês, digamos, fazerem perguntas uns para os outros, né, colocações uns para os outros. Quem quiser começar, está aberta a rodada. Eu não quero fazer pergunta, eu só queria fazer uma ponderação que, assim, essa questão que o Paulinho colocou do planejamento eu não sei se seria o plano diretor para um ano, eu acho que o plano plurianual, ele resolve essa escala de tempo, né? Eu acho que, mas eu concordo que o plano diretor, ele tem que extrapolar. Vou dar um exemplo, um dos lugares que tem o maior índice de qualidade de vida, né, que é vou pegar o IDH aqui para a gente ver, né, ter como parâmetro, é a Alemanha. E a Alemanha, ela tem planejamento de 50 anos, 30 anos, 20 anos. Então, por exemplo,
a Alemanha ela já tem uma equipe agora fazendo planejamento de como vai ser a Alemanha daqui 50 anos, né? Então, eu acho que, de fato, assim, eu acho que 20 anos para o tempo... Essa é uma questão também estrutural para o pensamento do planejamento e do plano diretor. O tempo da cidade não é o tempo da nossa vida. Então, a gente acha, né? A gente pensa 20 anos, e o tempo da cidade ele é muito mais longo. O tempo da cidade, a cidade tem cidade de 1000 anos, né? Então, a gente tem que fazer o planejamento para o tempo da cidade, né? E não para o nosso tempo, que aí eu acho que, nesse sentido, o Estatuto da Cidade ele poderia ter sido um pouco mais ousado, estabelecer aí um tempo um pouco maior, né? É só isso que eu queria colocar, porque eu concordo que esse horizonte de 50 anos ele é necessário, né? Se a gente pensa do Goiânia daqui 20 anos, a gente não tem muita noção, né? Assim, não tem muitas imagens de como será a Goiânia daqui 20 anos, daqui 30 anos, né? Então, é isso, eu acho que a gente tem que começar a ousar, utopicamente sonhar de como vai ser essa cidade e planejar depois para ver como que ela vai se materializar. Com certeza. Maristé, você tem alguma colocação para o Pedro, para o Paulinho? Eu posso fazer alguma pergunta aqui. O Paulinho Graus, que é uma pessoa que tem assim, experiência na gestão, né, que já esteve lá na Câmara muitas vezes, eu fiz um trabalho sobre a desafetação das áreas públicas em Goiânia e eu levantei essa erosão, né, para entender como é que por que a cidade é assim, por que tem gente que mora num lugar que não tem nada e gente que mora num lugar que tem tudo, né? E o motivo, e o centro da minha pesquisa era o seguinte: a nossa legislação permite que uma área pública seja doada, seja vendida, seja negociada. E aí, no dia que eu apresentei esse trabalho, a gente mostrou o mapa, todo o mapa de Goiânia, mostrando como essa erosão aconteceu, como essas áreas públicas foram vendidas. E uma pessoa me perguntou assim: mas vem cá, como é que você faria, então, agora, para reverter esse processo? É assim que a gente vai ter que fazer? A prefeitura vai ter que comprar terrenos de particulares para poder encontrar lugar para fazer essas escolas e essas praças e as coisas na cidade? Aonde está na legislação o lugar da gente reverter isso? Existe a possibilidade de uma área pública ser devolvida ao município? Pode Essa é a minha pergunta. Paulinho. Eu acho que a sua pergunta foi uma das melhores da nossa reunião. Acho que é muito interessante. Nós trabalhamos de área pública a vida toda, a reunião toda destinada à área pública. Foi interessantíssima a sua pergunta. Mas antes disso, eu quero falar do Pedro. Pedro, eu concordo também. O tempo nosso não é o tempo da cidade. O tempo nosso, nós somos perecíveis pelo tempo. A gente tem que pensar grande. Olha a França, Inglaterra, 2000 anos, 3000 Alemanha. anos. Toda a Alemanha, então mostra isso para nós. A gente começa a entender isso aí. E sobre as questões das desafetações, eu sempre refleti muito com isso. Eu já teve alguns votos que eu até arrependi porque eu votei, certo, Marisa? Eu tenho que dar uma palmatória. Arrependi porque eu não estava pensando bem, não estava preparado. Hoje eu não faria isso mais. Hoje eu não faria mais. Mas o que eu vi esses anos todos, pegando as áreas públicas interessantes, porque tem áreas públicas, Maristé, que eu queria te perguntar, depois de devolver essa pergunta, porque você é estudiosa da desafetação, se eu tenho uma área pública em volta do Paço Municipal, destinada a uma escola, a um CIMEI, a um posto de saúde, em volta do Paço ali, o que você faria se você fosse prefeita com essa área pública? Faria uma escola em volta do... Só para claro. você pensar. Mas claro. eu ia colocar... O Aruanã 1, o Aruanã 2, o Aruanã 3, está tudo ali. Olha o tanto de gente que mora ali. Exatamente. Sendo que lá no Aruanã está precisando de construir uma escola. Sendo que lá no Curitiba está precisando de outra. Sendo que no Mar de Germana está precisando de construir outra. Eu ia construir uma escola ao lado do Alphaville. Se é área pública, é área pública. Ela foi decretada pública. Ela não pode ser doada. Ela não pode ser vendida. Mas... Agora, foi. E aí? Nós vamos fazer o que agora? Eu preciso dessa área de volta. Porque minhas decisões geralmente é de pesquisa. Por exemplo, se tem uma demanda num bairro precisando de escola,
precisando de CIMEI, e eu coloco uma demanda num local onde não tem essa demanda, seria uma obra que não é interessante para a cidade, porque a gente vive de pesquisa, tem que olhar isso aí. Então, tudo é refletido. A gente tem que analisar isso. Agora, o problema de vender a área pública, sabe o que é o problema? É aonde vai o dinheiro. É isso que é o problema. É pegar o dinheiro, enfiar o dinheiro em coisa errada. Aí que é o crime, que é o crime grave que é isso. Mas a área aí, pública... Paulinho, tem uma coisa muito importante. Tem A verdade não tem dono, mas a terra tem. Tem a área pública, tem que ser intocável. Tem coisa, você colocou bem colocado. Como que eu vendo uma área pública num bairro que no futuro vai ter que ter escola ali? Como que eu vendo uma área pública que no futuro precisa de um posto de saúde? É intocável essas áreas. Isso tudo quem vai dizer é pesquisa, certo? Isso tudo quem vai dizer é pesquisa. Só que nesses anos todos, vender não, fizeram permissão de uso. Eu acho que venderam foi poucas áreas, mas as permissão de uso foram muitas, viu? Que é o pior. A permissão de uso é pior que vender. Porque a permissão não pega de volta mais. Ela nunca volta para o município. Nunca volta. Então, o pior é a permissão de uso. Porque as vendas não foram tantas assim, nesses anos que eu estou... Essa desafetação. Não foram tantas, foram muitas, mas não foram tantas. Agora, a permissão de uso foram enormes. Você precisa ver o tanto que tem permissão de uso. Foram coisas demais. E você está de parabéns. A gente tem que reverter o problema maior. Tem que parar esse processo de permissão de uso, parar esse processo de desafetação e começar a pensar uma nova cidade. Eu concordo com você, tem que parar. Eu acho que chegou ao limite, ponto final. Concordo. Boa, pode falar, Pedro. Deixa eu só tentar responder a pergunta da Esther, porque eu fiz uma pesquisa sobre esse assunto. Não sobre esse assunto, mas eu li o Estatuto da Cidade ontem, porque realmente é uma lei muito complexa, e eu não sei se vocês perceberam, mas tiveram muitas modificações no Estatuto da Cidade de 2017. Então, algumas coisas, né? Por exemplo, o direito de uso está previsto, né? A autorização do direito de uso está prevista desde 2001, né? A outorga do direito de uso, a outorga do direito de construir, essas técnicas teoricamente pensadas para o bem de todos, né? Porque de fato a justificativa veio inclusive da esquerda para que essas áreas elas pudessem ser utilizadas e duplicadas de uso para relocação desse dinheiro, por exemplo, para a outorga onerosa do direito de construir, né? Ela não, de fato, olha o que está acontecendo aqui em Goiânia, essas deformações horrorosas aí, o skyline de Goiânia está completamente deformado, né? E deformou muito rápido. No prazo de 15 anos a cidade teve o skyline completamente deformado. A gente não consegue mais ver o céu de Goiânia, a abóboda celeste de Goiânia, que era uma abóboda de 180 graus, né? Agora a gente vê uma abóboda completamente deformada, mas tudo bem. Mas o Estatuto da Cidade, Esther, também permite reconquistar essas áreas, inclusive toda e qualquer área de interesse coletivo, a prefeitura pode solicitar o direito de... meu Deus, como é que chama o nome? Exatamente, ela pode ser a prioritária. Caso aquela haja seja importante. Exatamente. Então, é possível porque o Estatuto da Cidade, que delimita como acontece o mundo urbano no Brasil, ele permite que a prefeitura ela requisite aquela terra de novo, ou qualquer outra terra, né, que lhe seja de interesse, para o interesse coletivo, para o interesse público. Perfeitamente. Você tem mais alguma colocação, Maria Esther, Paulinho? Primeiro você. Não, é isso que eu comentei, porque eu acho importante a gente, assim, às vezes eu me excedo um pouco, viu, gente? Eu fico empolgada, né? Mas essas frases que vêm, pérolas, para mim, eu amo, né? Assim, a verdade não tem dono, né? Mas a terra tem, gente. A terra tem dono e ela tem um preço. E é muito difícil você chegar no cara e falar assim, moço, nós vamos dar um pouco de terra sua para quem não tem como pagar. Esse é o dilema do plano diretor. É uma disputa
pela terra. E quem está construindo essa coisa do plano diretor não é quem está lá lutando pela terra. Quem está lutando pela terra, neste momento, está lutando pela terra, está desesperado, fazendo barraco. Está desesperado, arrumando cesta básica para comer. Não está discutindo plano diretor. Então, trazer isso. Aqui a gente está num ambiente que tem pouca gente, tem estudante, tem político, tem agente aqui. Mas olha como isso está distante da nossa cidade. Olha como isso está distante da vida das pessoas. Essa aproximação, ela só vai acontecer se a gente se aproximar das pessoas. Isso não é da história da nossa gestão. Existe uma aproximação nos 6 últimos meses do governo, nos 9 últimos meses do governo, a pessoa se aproxima e vai lá e fazer... Mas tem tanta coisa que envolve esse debate de plano diretor, que essa questão do zoneamento, do coeficiente, isso é um indexador de valor de terra. Quando você faz um adensamento, você muda o preço da terra, você muda o aluguel daquele lugar, você muda o IPTU daquele lugar. Então, não é isolado. Quanto mais pobre você for, mais afastado você vai estar desse lugar onde todo esse aporte de dinheiro vai estar sendo colocado. Aporte de dinheiro é infraestrutura. Você imagina 780 milhões de reais tendo sido emprestados à cidade de Goiânia para fazer obras viárias. Veja qual que é a importância disso para essa cidade, né? Por que é assim que a gente vai ter que levar? Isso vai ser uma herança para a próxima prefeitura. Ponte, viaduto, né? Então, a gente precisa chegar mais próximo das pessoas para esse nosso futuro e a gente precisa reconstruir a ideia do plano diretor. Reconstruir. Ele não pode mais ser assim, esse plano pensado com meia dúzia em 3 auditórios, não. A gente vai ter que achar lá nas comunidades, lá dentro das comunidades. Como que esses caras estão fazendo para sobreviver, Pedro? Você imagina o que é a densidade habitacional? O que é isso, Paulinho? Deixa eu te falar o que é isso. É quando você relaciona o número de pessoas com o número de cômodos que tem na cidade, na casa. Então, imagina uma casa que tem 4 cômodos e 6 pessoas. Agora, 2 cômodos, né? Um é banheiro e um é cozinha. Tem 6 pessoas. Um é sala e o outro é quarto. Dorme os 6 no mesmo quarto, é isso? Isso chama densidade habitacional. É assim que uma pandemia mata a periferia de um país. Porque você não tem como controlar uma situação dessa, e dessas 6 pessoas, se 2 forem idosos, aonde o plano diretor está discutindo isso? Entendeu? Então, precisa desmontar essa ideia de que o que eu tenho que pensar é coeficiente, e sei lá, e o quê? E adensamento. Isso a gente já sabe, gente. Tem livros e livros e livros explicando o que é uma fachada ativa, o que é um arranjo produtivo local, o que é um sistema de transporte, como que ele tem que ser subsidiado. Isso já está... Tem tese na Universidade Federal magnífica explicando como você resolve o problema. É só pegar e fazer, entendeu? Agora, há uma venda. Por quê? Porque a gente não tem a verdade aqui nesse nosso debate. Mas o dono da terra tem preço. Entendeu? Então, vamos ter que fazer isso diferente. Perfeitamente. Então, a gente está caminhando aqui para o final. Ninguém quer falar mais nada? Não, sim, mas vai ter mais. Vai ter mais. Mas Paulo, deixa eu só falar uma coisinha, Paulo, que é o seguinte. Eu acho que isso tem uma questão aí muito, muito séria nessa questão que a Esther colocou, que é o seguinte: à medida em que a população mais pobre vai ficando afastada, ela vai sendo jogada, porque à medida em que o IPTU sobe, à medida em que o aluguel sobe, ela não consegue pagar. Então, ela vai sendo jogada cada vez mais e mais e mais para a periferia. Cada vez mais e mais e mais, ela vai demandar de transporte para ir para o trabalho. Por quê? Porque o trabalho está concentrado. O trabalho está concentrado. É o que eu falei mais cedo, exatamente. Exatamente. Então, aí qual que eu acho que esse é que é o paradigma. A gente tem que parar. Concordo com a Esther.
qualquer pessoa que sabe matemática básica sabe fazer cálculo de coeficiente de densidade e de uso. Então, assim, a questão não é essa, porque senão a gente vai cair numa discussão tecnocrática que não vai resolver o problema. De fato, não vai. Gente, na boa, se a discussão tecnocrática resolvesse o problema, a ditadura militar não teria causado o grande problema que causou, que foi essa explosão urbana, sem qualquer tipo de. Essa é a questão. Eles eram tecnocratas. Sim. E a gente vive com uma cidade hoje que é consequência dessa visão tecnocrata do planejamento. Né? Então, essa que é a questão. Eu acho que a gente precisa amadurecer essa ideia, e aí a política ela entra como um fator preponderante para o planejamento, que é a política como espaço de diálogo. Conversar que é o que a gente está fazendo aqui agora, por exemplo. Exatamente. A gente tem que conversar e difundir e divulgar essas ideias e ouvir. Eu acho que o grande problema é que nós da academia, os políticos na Câmara, lá no Executivo, né, não querem ouvir e as pessoas estão gritando, olha, eu preciso de mais ônibus porque eu não quero correr risco de morrer. E aí, lembrando, só queria finalizar com essa questão, para finalizar mesmo. Nós já, na era urbana, nessa nossa era urbana, né, a gente pensar na era urbana como prevalência, né, da nossa condição de vida, nós já estamos na terceira. Eu tenho 31 anos e vi 3 pandemias. 3 pandemias. Pandemia da AIDS, a gente ainda está na pandemia da AIDS, 250 milhões de pessoas morreram. Pandemia da AIDS, que é uma pandemia tipicamente urbana. Pandemia do H1N1, de 2009, né? Que naquele contexto levou 16 mil pessoas. E agora a pandemia do coronavírus. Então, isso quer dizer o seguinte, que, como a Esther bem lembrou, a nossa era urbana não é uma era de plena paz, não, é uma era que vai precisar de cada vez mais hospitais para um número reduzido de pessoas, porque tende a ser uma era com mais doenças e com mais pandemias e com mais crises econômicas, e aí é que tá. E aí eu volto para a questão que o Paulinho colocou. Não é só fazer planejamento para daqui 20 anos, é fazer planejamento para 50. E o Estado tem que se preparar para isso e pegar as rédeas e puxar. Porque senão, né? Porque se o Estado não... Gente, o mercado, ele não vai resolver os problemas do mundo. Eu sinto muito informar, porque em lugar nenhum do planeta... Exatamente. Ciro Gomes fala muito, bate muito essa tecla. Exatamente. O Cirão. Se fosse, eu queria bem saber a solução que as escolas particulares estão dando para emprestar a solução para as prefeituras, né? É verdade. É para falar tchau, não? Não. É o seguinte, agora eu vou abrir para perguntas de quem nos prestigia, né, assistindo aqui, né? E aí, logo depois, a gente caminha para as considerações finais, senão vai ficar muito longo, já tem 1h22, né? Nossa. Então, vamos lá. Passou rápido, né? Quando o assunto rende, o tempo voa. Ó, primeira pergunta, Cleonice Coelho de Oliveira. Na verdade, os cadeirantes querem saber se vamos ser pensados nesse planejamento. Quem quer começar a responder sobre isso? Eu só vou dar a deixa, vou dar a deixa rapidinho. Essa que é a questão. Essas pessoas estão sendo ouvidas? Pois é. Essas pessoas estão sendo ouvidas? Discutir coeficiente de densidade está considerando essas pessoas? Isso resolve o problema delas? Verdade. Pode falar, Paulinho. Falar sobre isso, até a presidente da Associação de Deficientes Físicos, a Clara, tenho conversado muito com ela e com vários deficientes. O partido vai lançar uns 3 portadores de deficiência que estão na luta também, e o problema deles é um só, é o direito de ir e vir. É só isso. É as calçadas, é dentro do ônibus, é o trem mais engraçado que tem. As calçadas é o problema sério da cidade, principalmente dos bairros nobres. É o caos andar nas calçadas de Goiânia. E pior, essas calçadas são tão complexas que, para resolver o problema das calçadas, às vezes tem casa, tem que demolir a casa. É um mau problema. E aí, o BRT, aqui na região norte, está mostrando isso. O BRT está fazendo cada coisa com as calçadas
que até eu fico preocupado com isso, a forma que ele está fazendo. São calçadas que têm a possibilidade dele ir e vir, mas estão todas desequilibradas, porque as casas foram construídas em níveis diferentes. Então, a calçada é tudo que esses portadores de necessidades precisavam. Ter direito de ir e vir, os pontos de ônibus, para pegar o ônibus, não, ter a sensibilidade para eles. E aí deu um projeto de calçadas lá na Câmara, que era do prefeito Paulo Garcia, na época. E aí ele foi retirado, o prefeito Willis retirou. E aí teve uma vereadora que colocou alguma coisa, alguns pontos desse da calçada. Mas, geralmente, às vezes, não é... Tem projeto de lei de vereador que, às vezes, fica parado, porque não é competência do vereador, e aí faz alguma coisa e não tem força de lei. Fica ali guardado, né? E o prefeito está com esse projeto, prefeito Willis. Então, eu até vou fazer um apelo para ele depois, para ele voltar com esse projeto lá, ser discutido na Câmara, esse projeto das calçadas. Porque é tão importante esse projeto, e ele tem um negócio tão interessante, porque o material retirado em todas as calçadas de Goiânia, dos problemas sérios, é gigantesco, uns 3 aterros sanitários nossos aí. Só que o próprio projeto coloca um reciclador do concreto. O próprio concreto é reciclado para voltar para as calçadas. Então, é muito interessante a ideia de começar a pensar, viu, Pedro, daqui 50 anos, porque dentro de 10 anos nós não resolvemos o problema das calçadas, mas a gente pode pensar elas, para pensar a longo prazo, para resolver toda a Goiânia, todos os bairros de Goiânia, resolver o problema da calçada. Então, é muito sério isso. O transporte dos ônibus, os elevadores, os pontos de ônibus e as calçadas. É muito sério isso. Posso dar uma contribuição nesse tema? Com certeza. A pergunta é para vocês dois. Pode fazer. Cleonice, eu vou te dar uma resposta no início negativa, mas para você entender só como é que um urbanista, a cabeça de uma pessoa que estuda a cidade, pensa. O nosso modelo de desenhar e construir cidade, ele constrói a cidade para homens brancos saudáveis. Agora vamos falar de quem não é incluído nessa cidade. Quem se enquadra nisso? Pretos, mulheres, crianças, idosos, pobres, cadeirantes. Tá? Eu coloquei você por último só para a gente seguir aqui, mas você é a primeira aqui nessa minha lista. Então, a cidade, ela é para um perfil de usuário que, além de ser saudável, ele tem que ser branco. Porque se ele for preto, é melhor ele se esconder, né? Então, o modelo de urbanização, ele é pautado da década de 60 para cá no carro. O que sobra é para a pessoa caminhar. Se a pessoa não caminha, está fora. Isso não mudou porque a legislação foi construída. A gente tem uma norma brasileira de acessibilidade, ela já é legal desde 2004, mas a nossa estrutura de funcionamento de gestão pública separa a organização da cidade em quem pensa o trânsito é uma pessoa, quem pensa a árvore é outra pessoa, quem pensa a iluminação é outra pessoa, quem pensa o asfalto é outra pessoa. Cada pessoa dessa é um político. Então, ele quer fazer o que interessa a ele. Você acha que ele vai pensar no cadeirante? Entendeu? Não há como você fazer isso de forma separada. Então, você não vai conseguir andar na cidade se um funcionário da SMT entender que ele tem que levantar o meio-fio 30 centímetros. E o cara da AMA resolver que ele tem que pôr uma árvore justamente onde tinha que ter um rebaixo. Como eles não conversam, não vai dar certo. Tem que mudar a forma de constituir a estrutura, de fazer urbanização para você ser incluída no planejamento. Quais foram a quantidade de convites que a Associação dos Cadeirantes de Goiânia recebeu para ir a alguma audiência? Pouquíssimos, né? Ou nenhum. Vamos para outra pergunta aqui, da audiência. A Ana Carolina Borges, ela pergunta o seguinte: qual seria a real solução do centro de Goiânia, que está cada vez mais decadente, interesse do público e privado, atender às necessidades locais,
ou temos que continuar aceitando que essa região não merece a atenção devida? Começa com você, Paulinho. Porto, qual bairro que você falou? O centro. Qual seria a real solução do centro de Goiânia, né? A Ana Carolina, essa é a pergunta que está na tela. É a maior polêmica que tem, eu acho que nesse plano diretor. A maior polêmica é o centro. O que colocaram nele foi simbolicamente alguns detalhes lá de incentivos que não falou quanto, nem como, vai ter que mudar para ter esses incentivos no centro, vai ter que mudar o Código Tributário e tal. Enfim, não trataram o centro como ele merece. Eu sou da época que eu tinha orgulho de falar do centro de Goiânia. Vou fazer 50 anos, eu tenho orgulho de falar, eu estou no centro de Goiânia. Hoje o centro tem bairros melhores de qualidade de vida que o centro. Eu vivo a realidade do centro. O centro, ó, drogados, lixo, calçadas, escuridão, a Paranaíba, com aquelas barracas feias lá, aquelas coisas horríveis lá, que quando eu vim com um amigo meu de São Paulo, passei com ele lá e falei, mas o que é aquilo ali? As barracas, tudo lá parado, aquela coisa horrível. Já cansei de falar para o prefeito, mudar a realidade daquilo, da Paranaíba, aqueles prédios abandonados, a cultura, fizeram a 8, a Rua do Lazer, mas esqueceram do resto. Tinha que fazer o centro ser referência, um centro inteligente, um centro 24 horas, onde tinha prédios inteligentes, shopping centers, calçadas, incentivar a construção de novos prédios ali, impostos, dar subsídio dos impostos, criar um centro, na verdade. Nós temos que pensar aquele centro, um centro diferente, onde as pessoas têm segurança. O maior problema do centro é segurança. Um dos maiores problemas. Quem anda no centro tem medo, e não deveria. Deveria fazer igual uma metrópole, está em Londres, está lá em qualquer outra capital, referência. Não tinha que ter esse medo. E beleza, tinha que ter incentivo do governo municipal, estadual e federal. Claro, é um erro grave nesse plano diretor, isso, deixar o centro dessa forma. Tinha que preocupar com esse centro mesmo, olhar a questão, colocar no centro pontos de apoio da Guarda Municipal, não tivesse, ou da Polícia Militar. Na Paranaíba, muito bem, pode. Tem espaço demais. Aqueles módulos metálicos poderiam ser colocados em pontos diferentes. Na Paranaíba, um da PM e um da Guarda Municipal. Câmaras inteligentes, igual a Aparecida. A Aparecida está, em muitas coisas, está trazendo inovação. Câmaras inteligentes que olham a reconhecimento facial, sabe se a pessoa é foragida ou não, como é que é a situação, se o carro está roubado, se o carro é clonado. Então, tem que ter responsabilidade com o centro. O centro, realmente, eu considero ele e o Setor Sul hoje como um bairro da cidade. Infelizmente, é muito triste. E além de esquecer a arte Deco, que é uma referência para Goiânia. Mundial, né? Mundial. Os portugueses. Então, a arte Deco ali é importantíssima. Os monumentos tombados do centro. Então, tem um monte com aquelas vielas do centro, que podia ser uma referência cultural. Hoje é um lugar de drogado viver. Então, o centro tem que ser pensado e tem que ser unido às forças para transformar um centro inteligente em um centro 24 horas, onde a pessoa chegue e ache que é bonito, veja a beleza dele, a história dele, seja contado nos museus, nos chorinhos, em tudo que puder fazer de cultura, de esporte, de lazer, lá que nós podemos pensar também a Avenida Paranaíba lá como um local de esporte, lazer, tem vários locais. Tem que ser repensado. E outra, as galerias fluviais, a drenagem lá é antiga e não comporta. Já tem que começar a pensar isso. Nós vamos ter que mexer no futuro e na questão da drenagem. E o lixo também é outro problema do centro. Então, é isso que eu coloquei, são os meus pensamentos no centro de Goiás. Boa. Pode falar, Marister, depois a gente fecha com o Pedro. A pergunta solução para o centro, interesse público-privado, atender às necessidades locais.
Mora gente lá no centro, né? O centro tem 2 associações de moradores de lá. Tem um pessoal, inclusive, que cuida muito ali, conversa muito com o pessoal daquela feira na Paranaíba. Eles são 2, eu acho, 2 associações. Uhum. A gente tem que perguntar para eles, né, gente? Eles moram lá. Eles sabem. Eu tenho certeza que eles sabem. Agora, o Paulinho citou mais tarde um pouco, antes, sobre centralidade, né? Por que acontece essa decadência, né? Vamos de novo, gente. Quem é que migra de um lugar para o outro e o outro morre? É o dinheiro. O centro financeiro de Goiânia era Goiás com Anhanguera. Ali eram os bancos legais. Esse pessoal foi tudo para Tamandaré, né? Aí foram todos os edifícios de apartamentos, aí ali o setor oeste começou a verticalizar e isso, o investimento, o interesse do poder público, o interesse do poder privado, ele vai aonde o dinheiro vai. É isso que nós estamos falando de plano diretor. O interesse vai aonde o dinheiro vai. Então, para que eu vou investir no centro se os bancos estão na Tamandaré? Né? Aí, mas os teatros e o Art Deco... Gente, a gente vai precisar melhorar demais a nossa forma de construir uma visão de cidade. A gente talvez tenha um dos patrimônios Art Deco mais incríveis da América Latina, do Brasil, que podia ser aquele, né, chamariz para emprego, para hotel, para convenções. Mas interessa mesmo? Ou me interessa fazer um centro de convenções do outro lado da BR? Me interessa fazer um centro de convenções, inclusive era uma área pública, era um hospital incrível, um hospital público em plena Paranaíba, com a Tocantins, se tornou um centro de convenções. Para mim, um dos maiores crimes você acabar com aquele hospital e colocar ali um centro de convenções. Para quê? E o centro decadente. Então, há interesse público, Carolina, e há interesse privado na nossa estrutura de funcionamento de país, aonde há dinheiro. Não é onde há vitalidade, cidade, art déco, cultura, modernidade. É onde há dinheiro. Então, se a gente não mudar essa visão de que para a gente ser gestor público, a gente precisa olhar para a pessoa do local e não para a pessoa que tem o dinheiro para pôr no local, a gente vai permanecer fazendo projetos de requalificação do centro que servem a... Vou dar um exemplo. Projeto de requalificação do centro que serve a fazer um apartamento tipo loft maravilhoso, porque a nova característica da geração milênio, que só tem um filho, que são homossexuais, que não são casados, que são isso. Isso é disso que a gente está falando? Não é disso, não, gente. A gente está falando de centro, lugar que tem que ter cinema, que tem que ter praça, que tem que ter teatro, que tem que ter restaurante aberto. E aí a gente vai agora, inclusive, voltar a uma proposta que eu quero fazer aqui, pensar na questão da cadeirante. Hoje, um restaurante inteligente, ele põe as suas mesas na calçada. Você não acha que a gente precisa agora começar a pensar em diminuir o tamanho das ruas, aumentar as calçadas, para a gente abrir os restaurantes para fora, inclusive numa cidade que tem 40 graus, deixar uma passagem para as pessoas a pé, né? As pessoas cadeirantes, e abrir o centro para as ruas? Isso é uma proposta para centro de cidade, isso é uma proposta para a cidade inteira, entendeu? Todo mundo poder socializar e a gente parar com essa história de que para o centro ficar bom, ele tem que ser de gente rica, porque não vai adiantar você fazer um super investimento de BRT naquele local, triplicar o valor do IPTU, triplicar o valor do imóvel, triplicar o valor do condomínio, triplicar o valor do aluguel. Acabou, a gente fez mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. Então, vamos colocar para o centro o interesse, primeiro, de quem está no centro. Será que é isso que essa pessoa quer? Será que ela está querendo mais restaurante? Ou será que ela quer que aumente o número de apartamentos de pessoas? Ou será que elas querem escola? As escolas do centro não têm aluno, gente. Porque só mora gente velha no centro. Gente velha, desculpa a maneira de falar, mas não tem mais criança morando no centro. Será que a gente não pode pensar em estimular famílias jovens irem morar no centro para usar as escolas que tem lá? Para usar os CAI, tem 2 postos que tem lá. Por exemplo, aí a gente tem que fazer praça. Aí a gente vai ter que criar um loft maravilhoso de 7 andares que custa tanto, que não tem garagem. Não.
Não, vamos começar perguntando para quem mora no centro, e aí eu acho que a gente vai achar uma solução. Vamos começar entendendo o que é e quem mora no centro. Quantos apartamentos estão vazios? Será que eu não posso investir num aluguel social, emprestar durante um ano para quem não pode pagar, ocupar prédios vazios com crianças, para que a gente ocupe esse centro de gente nova, correndo, brincando, andando de bicicleta? Será que a gente não pode fechar o centro para carro, pelo menos uma vez ou outra, e colocar as pessoas na rua? Porque ninguém merece, gente. Dentro de restaurante, eu vou repetir aqui, de shopping, eu não vou ficar se fizer isso no centro. Bem colocado. Pedro, sua vez. Não, eu vou ser bem objetivo. Eu acho que é a grande questão lá que o Ciro sempre fala, né? Tipo, não adianta esperar investimento nessas áreas, porque o investimento não virá. É isso que o Esther falou. Né? Tem que regulamentar. É o Estado que tem que fazer esse investimento e ocupar esse centro com esse público de interesse, né, em função da demanda que existe, e ouvir a população do centro. Gente, não se faz planejamento sem ouvir a população, porque senão a população, depois que a obra é concluída, a população vai embora. Então, assim, é isso que acaba acontecendo. Então, é isso, assim, a grande questão do centro, eu acho que, para mim, o problema central do centro, ele está em habitação. Por quê? Porque grande parte dos edifícios do centro estão abandonados. Não é... Porque o centro é um dos lugares mais bem equipados com infraestrutura, né? O grande problema do centro hoje é o fluxo, né? O centro à noite não morre, mas o centro à noite ele tem uma baixa de fluxo gigantesca em relação ao dia. Então, o ideal é que as pessoas habitem o centro, e habitem integralmente, cedo, à tarde, à noite, madrugada, durmam lá, né? E aí, no caso, população mais variado possível, o mais variado possível, né? Mas isso, para isso, a gente tem que ouvir, né? E é isso. Bem colocado, Pedro. Então é isso, gente. A gente está caminhando para o final aqui, né? Eu quero agradecer demais a todo mundo que mandou perguntas. Foram muitas perguntas, várias. Eu tive que, infelizmente, pegar só 2, porque senão a gente ficava até depois das 10 aqui. Mas, enfim, agradeço muito a participação de todos vocês. Foram muitas mensagens, muitos questionamentos. 317 foram os comentários da live? É por aí. Não tem o número exato, mas é por aí. Onde você viu isso? No Facebook. No Facebook tem, lá aparece. O pico, mais de 50 pessoas assistindo. Ai, vi aqui, ó. Ela fala sobre mobilidade, coloca a cadeira. Não, eu estou falando para diminuir o tanto o espaço do carro. E alargar a calçada. Aí passa o cadeirante, passa a pessoa, e você ainda traz o restaurante para a rua. É fechar o centro para carro. Legal demais, gente. Quero agradecer demais a todo mundo que participou e, lógico, especialmente a vocês. E agora eu deixo para vocês falarem as considerações finais, né? Começando por quem iniciou, não é? Foi o Pedro, né? Você começou o debate, você termina também, Pedro. Suas considerações finais, por gentileza. Eu? Isso. Não, eu só quero agradecer. Foi muito legal. Foi muito interessante para conhecer mais o Paulinho, conhecer a Esther. A gente compartilha de diversas leituras, né, Esther? Assim, a gente conversa muito sobre cidade. A cidade é a nossa paixão, porque se não fosse a nossa paixão, acho que a gente não teria feito urbanismo, a gente não teria aprofundado nisso. Né? Então, assim, espero ter contribuído com o debate, espero ter trazido algumas questões aí para a gente pensar de maneira... E assim, eu acho que dessa live, para todo mundo que assistiu, para todo mundo que viu, quem puder ajudar a fazer aí alguma manifestação de alguma maneira no Facebook para evitar que o plano diretor seja votado esse ano, vai ser de grande ajuda, tá? Porque esse plano diretor está sendo votado a toque de caixa e a revelia de qualquer discussão mais profunda de cidade. E é isso, muito obrigado, Esther, muito obrigado, Paulinho, Paulo, muito obrigado pelo convite, foi muito legal, e eu fiquei muito nervoso, mas eu acho que foi legal. Não, depois eu vou isso. Lá, tirou de letra, foi muito bem. Legal. Bom, suas considerações finais, Maria Esther.
Olha, primeiro eu quero me desculpar se eu me excedi um pouco, eu me empolgo, eu começo a falar, eu fico animada. Tudo certo. E começo a lembrar né, dos meus trabalhos, dos meus estudos, e é muito bom. Mas eu acho que a gente precisa socializar isso muito, esse assunto muito. É um assunto difícil, né? Não é um assunto fácil. Agora, isso fica fácil na mão de quem quer que seja fácil. Quem quer vender uma facilidade e dizer que eu resolvo, e fica só nessa retórica. O plano diretor, eu concordo, eu não gosto da forma como ele está sendo conduzido. Eu penso que com a instalação da pandemia em 11 de março, ele tinha que ser pausado e a gente teria que agora providenciar, sim, um novo diagnóstico, entender como está a nossa cidade, quais são os problemas dessa população neste momento, como é que estão as contas dessa prefeitura que parou de arrecadar, que deve estar com um monte de gente devendo muito dinheiro. Isso precisa ser a pauta colocada para discutir plano diretor em primeiro lugar. Todas as questões transversais, transporte público, transporte coletivo, né, não é público, adensamento, preservação de áreas verdes, expansão urbana, a política habitacional, isso fica sendo permeado, ele tem que ser vindo discutido, mas a gente precisa de um retrato da nossa cidade antes disso, para seguir com o plano diretor, né? Então, é longo, a gente precisava fazer outra live só para falar disso, né? Vamos. Eu agradeço demais a oportunidade, é um prazer conhecer, Paulo, você, o Paulinho Graus, eu conheci, né, alguns dias já conhecia de vereador, já tinha acompanhado a sua atuação na prefeitura, está lá na minha pesquisa, né? E quero ficar disponível para a gente fazer mais debates sobre isso. Agradeço demais e sempre é um motivo de aprendizado para mim, tá bom? Obrigada. Com certeza. Eu que agradeço, Maria Esther. Vamos repetir, sim. Vamos repetir. A campanha, ela deve começar, de fato, né, lá mais para o final de setembro, né? Mas, com certeza, vamos fazer outra conversa dessa, porque é crucial até para elucidar para as pessoas. Por exemplo, a 44. Como que a gente resolve aquele problema da 44? Não é? Mas isso é um assunto para uma outra live. Isso é uma live inteirinha, só esse assunto. Só 44. E é crucial. O que você quer falar, Pedro? Eu queria falar uma coisa. Se der certo da gente fazer isso de novo, né? Eu tenho uma sugestão. Vamos tentar entrar em contato com o pessoal das regiões de Goiânia e pedir para que eles mandem as suas ideias, talvez até participar, né, da região norte, região noroeste, para que a população, enfim, ganhe voz, que a gente seja porta-voz delas, né? Só isso. Claro. Você quer falar mais alguma coisa, Maria? Eu esqueci, eu tinha que fazer meu merchan, né, gente? A gente vai abrir um curso de 19, 20, 21 de agosto para conversar sobre isso, para fazer esse debate. Eu vou publicar hoje, vai sair hoje, para quem quiser se inscrever e a gente conversar sobre cidade, numa plataforma, a gente ainda está escolhendo, mas acho que vai ser a Google Classroom, para a gente ouvir as pessoas, tá bom? Nas minhas redes sociais, que eu vou publicar aí que eu descobri aqui onde a gente está, vou colocar tudo lá. Tá bom? Perfeitamente. Obrigada. Paulinho, eu que agradeço. Paulinho, suas considerações finais. Eu só quero cumprimentar e agradecer ao Pedro, a Marister, você, Paulo. Esse debate engrandece muito, porque a decisão dessa votação cabe aos legisladores que foram eleitos pelo voto democrático. Então, esses debates, esses esclarecimentos ajudam a ter convicção do que você vai decidir naquela hora da votação, porque não é fácil. Quem for legislador vai saber o que eu estou dizendo. É difícil, tem hora que você fica meio em dúvida. E aí os debates vêm para esclarecer, para trocar ideia. Por isso que eu concordo com o Pedro. Cria um movimento mesmo, Pedro. Vamos jogar isso para o ano que vem, plano diretor. Concordo com você. Viu? Cria esse movimento, toca isso. Pode ter meu apoio aí, tá? Viu? E vamos trazer mais vereadores para isso aqui, que só eu sozinho não vai resolver nada fazer isso. Agora, se vocês começarem a construir essa ideia na cabeça de muita gente e começar a mostrar isso aí, você pode ter uma transformação, tá? Concordo com você. Pode contar com o meu apoio. Um grande abraço. Boa. Fiquem com Deus todos.
Abraço. Tem um pessoal da Turma Boa que está assistindo. Um abraço, galera. E aí, eu acho que seria legal a Turma Boa providenciar um horário para subir a tag, para colocar a tag, a dia, plano diretor de Goiânia, para 2000. Vamos lá combinar no Twitter, isso. Lá no Twitter a gente é forte, hein? A turma do PDT e do CEP é forte. Então, eu acho que lá a gente pode fazer um barulho interessante lá para fazer a prefeitura, a Câmara ouvir a nossa voz. Tem aí duas importantes vozes, 2 pré-candidatos à prefeitura, um vereador, uma professora, né, e arquiteta, que vão dar coro, né, a esse movimento. Então, vamos organizar, vamos ver se vai ter a votação mesmo, vamos ver se eles vão ter peito para isso, né? E se tiver, a gente vai cobrar, a gente vai estar em cima, certo? Quero agradecer novamente a todos vocês que participaram aqui. Não esquenta a cabeça, não vai votar. Então nós já vamos começar a subir essa tag. Nós já vamos começar a subir essa tag, então. Com certeza, vamos organizar assim. Quero agradecer demais, novamente, a todo mundo que nos acompanhou até aqui, né? Foram quase 2 horas, né? Passou muito rápido, né? Quando o assunto rende, tem pessoas qualificadas participando dele, vai longe, né? Então, muito obrigado, Maristé, muito obrigado, Pedro, muito obrigado, Paulinho, e até uma próxima, né? Esse vai ser o primeiro de vários debates, várias conversas, certo? Muito obrigado, galera. Siga a gente aí na Ciro Gomes Goiás, né, para mais debates. Um abraço e até mais. Tchau.